Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Tem o texto sagrado, ergam. Vamos continuar o exame do livro de Apocalipse que iniciamos alguns domingos atrás. Vamos considerar hoje o capítulo 8, eu acho que está errado, não está certo. O anúncio desta manhã estava capítulo 7, mas é o capítulo 8. Eu vou te convidar para ler apenas um versículo e o resto do capítulo nós vamos lendo durante a pregação da palavra. Eu vou ler da Ara, você acompanha na sua tradução, deixando a sua Bíblia aberta no seu colo. 8:1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Pai, fala conosco nesta manhã. Teu povo não veio aqui para me ouvir, teu povo quer ouvir a tua voz, Pai. Teu povo quer ter um encontro contigo, Pai. Eu quero ter um encontro contigo, Pai. Nesta manhã, nós queremos sair daqui dizendo: verdadeiramente o Senhor esteve naquele lugar. Vem ter conosco, fala aos nossos corações, Pai. Se há necessidade de arrependimento na tua casa hoje, Pai, suscita arrependimento no meu, nos nossos corações, diante da tua grande paciência para conosco, Pai. Fala, Pai, nós pedimos em nome de Jesus, e o povo endossando diz: amém. Quando abriu o 7º selo, houve silêncio por volta de meia hora. Com a abertura do 7º selo, que nós acabamos de ler, no versículo 1, inicia o julgamento de Deus sobre este mundo. No capítulo 6, que nós vimos alguns domingos atrás, vimos naquela ocasião vários cavaleiros provocando calamidade sobre a terra. Você pode até voltar uma página só, várias calamidades são apresentadas, nós estudamos uma delas, por exemplo, no versículo 5, quando o 3º selo, o 3º ser vivente disse: vem, um cavalo preto apareceu, e houve então, resumidamente, verso 6, grande fome. É o que está resumidamente dito aí no versículo 6 do capítulo 6. Então são grandes provações, grandes lutas, e a grande tribulação descrita aí no capítulo 6. Essa mesma grande tribulação está descrita em Mateus capítulo 24. Essa tribulação, ela não corresponde à ira de Deus, ela corresponde à ira do inimigo e à ira dos homens contra o povo de Deus, e muita gente também passa fome, passa diversas necessidades, como estão descritas aqui no capítulo 6 de Apocalipse. Durante a grande tribulação, durante a abertura dos 6 selos, a igreja estará experimentando guerras, fomes, terremotos, pestes, perseguições. Não apenas a igreja, mas todo mundo que estiver no mundo, de alguma maneira, vai experimentar mazelas durante este período. Porém, imediatamente antes da ira de Deus, a igreja terá sido retirada, como nós lemos no capítulo 7, e os judeus, os 144 mil, o número simbólico, serão protegidos fisicamente. Nós estudamos isso aqui domingo passado. No exato momento em que o 7º selo é aberto, há silêncio no céu, como está escrito aqui, como é o título da nossa reflexão, que eu penso mais importante
eu me debrucei disso de novo com muito afinco, é o ponto central, é a abertura deste capítulo. Há silêncio no céu. Que coisa mais misteriosa, que coisa mais extraordinária. Um momento de silêncio no céu, local de constante louvor, de grande vozerio, de trovões e muitas águas, como lemos, por exemplo, em Apocalipse 14:2, você pode checar se quiser, ouvir um som do céu como de muitas águas e de forte trovão. Com relação ao constante louvor, não apenas a barulheira, para usar um termo um pouco, não talvez muito adequado, mas também o constante louvor, ouça as palavras sem cessar no ambiente celestial em Apocalipse 4:8. Basta voltar algumas poucas páginas. Cada um deles tinha 6 asas, era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Ouça, dia e noite. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Incessantemente. Quando o permanente louvor cessa, o apóstolo João fica perplexo diante desse sossego geral, dessa calmaria, deste silêncio e da quietude nos átrios celestiais. Diz o apóstolo: houve silêncio no céu por volta de meia hora. Qual a razão do silêncio? Você deve estar se perguntando. Há uma razão para ele. Lemos o correspondente Isaías 28. Lemos uma decisão do Senhor de executar destruição sobre toda a terra. E, diz Isaías, é uma obra muito estranha. Isaías 28, se você quiser, olha, Isaías 28, 21 e 22. É uma obra muito estranha, uma tarefa misteriosa, diz ainda Isaías. O Senhor se levantará, como fez no Monte Perizim, mostrará a sua ira, como no Vale de Gibeon, para realizar a sua obra. Obra muito estranha. E cumprir a sua tarefa, tarefa misteriosa. Parem a zombaria! Parem de zombar. Agora que eu estou trazendo para o nosso contexto, não é o contexto de dizer, parem de zombar de Deus, de Cristo. Parem de modificar os conceitos éticos e morais sobre a terra. Parem de zombar. Eu volto para o texto. O Senhor dos Exércitos disse: ao contrário, se vocês não pararem, a mão pesada do Senhor fará destruição. Falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Veja, Deus não se agrada de exercitar juízo sobre a terra. Deus não tem prazer em executar. Deus não tem prazer em castigar. Deus não tem prazer em punir. Ezequiel, por exemplo, diz, o Senhor falando pela boca do profeta: juro pela minha vida, palavra do soberano, eu não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes eu tenho prazer que eles, os ímpios, se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem, diz o Senhor, voltem-se dos seus maus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel. O Deus que nós servimos, muito diferente dos deuses pagãos, gregos e romanos, é um Deus bom, compassivo. Uma das figuras mais lindas do caráter de Deus está no filho pródigo, parábola que todos vocês conhecem. Um rapaz, filho mais novo, quer que ele morra, me dá o que me pertence. Ele está dizendo: tu pode morrer, eu quero o meu dinheiro e quero curtir. Pega o dinheiro do pai, que o pai amealhou com muita luta, algum sacrifício, e esbanja em bebedeira, enche a cara, prostituta, arrepia e depois volta para casa. O filho mais velho fica muito contrariado, e antigamente, quando eu era bem mais novo, eu ficava contrariado também. Eu confesso que eu ficava aborrecido também. Esse cara arrepiou, fez o que quer, agora vem. Papai, mas o caráter de Deus é diferente de nós.
Deus é diferente de nós. Diz o texto da parábola que o pai, ao ver, correu. Um pai hebraico no Oriente não fazia isso, expunha as pernas. Diz que ele correu e abafou a voz do filho. O filho disse: olha, eu não sou digno. Ele ignora, mete um anel, dizendo que ele está elevado. Mete a sandália, só escravo andava descalço. Ele eleva o filho. Isso mostra o caráter bondoso de Deus. Deus é bom. Deus não se alegra em punir, em castigar as pessoas. Há uma outra cena que eu acho muito linda também, dentre as várias que mostram sobre o caráter de Deus, é a parábola da dracma perdida, a parábola da moeda perdida. Quando encontraram a moeda, ela reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, encontrei minha moeda perdida. Jesus agora interpreta a parábola. Ouça. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Que coisa, como é possível eu me arrepender e Deus se alegrar? Eu, um verme, e Deus se alegra no céu? Deus não tem prazer em punir, contrário da ideia que muitos têm, de que Deus está atrás para te pegar, para te meter o chicote. Deus não é assim. Deus espera hoje que pecadores se arrependam e voltem para Ele, cujos braços estão prontos a acolher. Diz João: o céu espera em silêncio hoje por você se arrepender. Você que está aqui, que me ouve agora, antes do grande julgamento, Deus espera. A longanimidade, a paciência de Deus é infinita. 400 anos esperando os amorreus. Vocês lembram do que os amorreus fizeram naquele contexto de Sodoma e Gomorra? Viviam, pegavam as crianças, jogavam para Moloque. E Deus disse para Abraão: ainda não está completa a minha espera. Eu estou parafraseando Gênesis 15, 13 e 16. Deus suporta com grande paciência o seu povo, não os ímpios, eu falei dos ímpios, os amorreus, mas o seu povo que se rebela contra ele, não uma ou duas, mas 10 vezes. 10 vezes, e quando chegam finalmente em Cades Barneia, Números 14, 28, tudo isso é uma ilustração da paciência de Deus, do amor perdoador de Deus. Em Apocalipse 6, nós vimos Jesus abrindo um rolo com 6 selos. Em 6:1, se você quiser voltar. Em 6:1, vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em 6:12, viu quando o Cordeiro abriu o 6º selo. Em nosso texto, Apocalipse 8:1, lemos que o rolo foi completamente desenrolado com a abertura do 7º selo. 8:1, quando ele abriu o 7º selo. Antes desse momento, o rolo havia sido aberto parcialmente. E aqui eu queria chamar a atenção de ti. Eu já disse isso algumas vezes nesse púlpito, que muitos dos eventos no Antigo Testamento, eles são sombras do que acontece depois. Isso é muito comum, chama-se tipologia. Muita coisa que acontece são imagens proféticas do que aconteceu agora e que está acontecendo no final dos dias. Por exemplo, aqui uma sombra, um antecedente desta abertura parcial feita por Jesus, cerca de 2000 anos atrás. Jesus, vocês lembram dessa cena muito bem, chega na sua cidade natal, na sinagoga, no começo do seu ministério. Então ele pega o livro do profeta Isaías e ele diz, ele está citando Isaías 61, 1 e 2. Diz Jesus, palavras muito conhecidas de vocês: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça, o ano do favor do Senhor. Jesus, para aí.
Interessante, ele não segue lendo. Jesus para a leitura de Isaías exatamente antes da palavra "e o dia de vingança". Voltando ao texto, Jesus diz que ele veio para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Ele não segue lendo "e o dia do juízo". É interessante contrastar o ano com o dia. Para pensar comigo. Enquanto que o favor ou a graça do Senhor dura um ano, 365 dias, a vingança ou o julgamento dura um dia. Para pensar nessa maravilha. Deus é bom e severo, gracioso e justo, bondoso e correto, compassivo e justiceiro. Mas o que chama a atenção é que a sua bondade é 365 vezes maior que a sua severidade. Aleluia. Eu vou dizer isso de novo. A bondade do Senhor é 365 vezes maior do que a sua severidade, a sua dureza para conosco. Que maravilha, meus irmãos. Glória a Deus. Isso alegra o meu coração. Quando eu vejo muitas das vezes as repetições que tenho em falhas de pensamento, de atitudes e ações, o Senhor é paciente comigo. Ele é infinitamente paciente comigo. Nós também, e aqui vai uma grande lição para mim, nós também devemos ser como Ele. Nós devemos ser muito mais misericordiosos do que juízes das pessoas. O ano de favor do Senhor, marque que Jesus leu, tem durado 2025 anos aproximadamente. Estamos no ano 2025. Até aqui, o ano do favor do Senhor tem durado aí muito tempo. Em Nazaré, Jesus deixou de ler o resto do versículo 2 de Isaías 61, como disse, e fechou o rolo. Mas em Apocalipse 8:1, nós vemos que Deus já tem esperado o suficiente. Deus já tem esperado o suficiente. Mesmo assim, antes de iniciar o juízo, Ele ainda espera 30 minutos. Houve silêncio por cerca de 30 minutos, algo como 20 anos, se você superimpuser os conceitos. O Criador continua esperando a criatura se arrepender. Que paciência infinita! O Criador, Deus maravilhoso, o nosso papai continua esperando a criatura se arrepender. Houve silêncio no céu por volta de meia hora. Deus deseja que todos se arrependam e ninguém sofra no inferno. Não é o que o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro 3:9? O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, no caso a promessa de vinda, porque alguns estavam zombando. Cadê? Ele não ia voltar? Vocês não disseram que Jesus estava voltando? O Senhor não se atrasa como vocês julgam. Pelo contrário. Por que Ele está demorando, diz Paulo? Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que maravilha, que maravilha. Apóstolo Paulo também diz que é bom e agradável a Deus seu desejo que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Porém, como não há arrependimento no decorrer do tempo, Jesus abre o resto do rolo que ele havia começado a ler em Nazaré e lê o resto. É o resto, Isaías 61:2. O dia da vingança do Senhor. E assim foi quebrado o silêncio. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Volta para Apocalipse 8:2. Apocalipse 8:2. O significado da trombeta é mostrado em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério.
Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Quando a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós, os que estiverem vivos, seremos transformados. O que lemos em Apocalipse 8:2, acabamos de ler, é o começo da última trombeta. Quando ela soar, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, como lemos em 1 Coríntios 15. Esta última trombeta soa imediatamente após a grande tribulação, para arrebatar os crentes que encontrarão o Senhor nos ares em uma velocidade estonteante. Paulo diz, num piscar de olhos. Seremos retirados deste mundo com o arrebatamento da igreja e os castigos, a ira de Deus caindo sobre a terra. Não temos tempo de ver, eu cortei muita coisa aqui, mas é muito interessante. Se você tiver tempo em casa e você comparar as trombetas usadas no acampamento em Israel, Números capítulo 10, com essas trombetas, incrível paralelo. Incrível paralelo. Números, se você quiser em casa, Números capítulo 10, você pode estudar, são várias trombetas, vários toques de trombetas são dados para dirigir o povo, com as trombetas que são apresentadas aqui em Apocalipse, uma sombra do que virá. Nosso texto segue nos informando, olha comigo, Apocalipse 8:3. Apocalipse 8:3. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sob o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Deixa um dedo aí em 8, se você olhar Apocalipse 5, nós vemos que os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são, o que são as taças? São as orações dos santos. Vemos que as nossas orações têm um destaque especial, tem um local de honra no céu. Durante séculos, os cristãos têm repetido na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Finalmente essa petição será respondida. O texto narra que, aspas, foi dado muito incenso para oferecer com as orações. O que seria isso? O incenso ou o perfume é o nome de Jesus. É o nome de Jesus, como lemos em Cantares 1:3, como incenso é o teu nome, fecha aspas. E quando este santo e precioso nome é adicionado às nossas orações, elas se tornam efetivas. Não se trata de adicionar o nome de Jesus de uma maneira mecânica, não, como se fosse uma fórmula mágica, pois nós precisamos ser conhecidos por Jesus para poder de fato invocar o seu nome de forma efetiva. Não é o que lemos em 2 de Timóteo 2,19? O Senhor conhece os seus, e aqueles que são seus apartam-se do pecado. Aparte-se do pecado todo aquele que confessa o nome de Jesus. Os que conhecem a Jesus lutam contra o pecado. Isso é uma marca daquele que conhece a Jesus. Os que amam a Cristo odeiam o pecado. Estes amam a Cristo e, portanto, fazem orações de acordo com o caráter de Jesus e são atendidos. Para pensar que as tuas milhares de orações estão contidas no céu, no cálice do Senhor. Para pensar nesse mistério. Versículo 5, acompanha comigo. 8:5. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Fecha aspas. Estamos diante de linguagem simbólica que nos ensina que, embora Deus tenha esperado por um longo tempo para responder a nossa oração, venha o teu reino. Quando ele começar a responder, será de forma rápida e poderosa.
Ele fará uma obra espantosa e cabal. A demora e o silêncio, como nós já dissemos, é devido à sua imensa paciência. Porém, agora terá início a grande devastação como nunca antes visto. Olha comigo, 6 e o 7. Apocalipse 8, 6, 7. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo, misturados com sangue, foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. O prejuízo aqui destrói plantas e florestas, causando seríssimos problemas ecológicos e ambientais ao homem. Lembra, isso aqui é o derramamento da ira de Deus. Acompanhe ainda, 8 e 9. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas vivas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. O segundo juízo causa poluição catastrófica no mar, mata milhões de peixes e provoca um prejuízo tremendo a navios. Continua, 10 e 11, acompanha comigo. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de água. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O absinto é uma substância amarga e venenosa derivada de uma raiz, que causa embriaguez e finalmente a morte. Neste terceiro juízo, grande quantidade de água potável, fontes e rios tornam-se venenosos. Por quê? Qual a razão? A razão é a dureza dos corações impenitentes, a idolatria e a desobediência do homem. Olha um desfile de carnaval, que isso fica bem evidente para ti. Eu vi uma fotografia, eu não tenho como vocês sabem, eu não tenho televisão há mais de 20 anos, mas eu vi a fotografia de um desfile que eles vinham puxando um camarada, um cara vestido de diabo, puxando um derrotado, tipo um padre. Isso é a impenitência, a idolatria e a desobediência do homem. Vai ser punida, como nós estamos lendo aqui. Acompanhe ainda, 12, 8, 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Neste quarto juízo, vemos que Deus destrói muito da luz que recebemos da terra. Todavia, vale notar que cada um dos juízos lidos é 1/3. Cada castigo é 1/3. Ou seja, apesar de tudo, Deus continua gracioso. Deus continua amoroso, continua esperando que o ser humano se arrependa, e por isso não destrói tudo de uma vez só. 13, 8, 13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava no meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos outros 3 anjos. Finalmente notamos que os ais pronunciados aos que habitam na terra, ou seja, aqueles cujos interesses estão nas coisas de baixo, cujas mentes só estão preocupadas com as questões desta vida. Tudo aqui é simbólico. Qual é o teu caso nesta manhã? Você tem interesse em coisas externas, eternas? Você está preocupado com a situação da sua alma? Um verdadeiro cristão é um estrangeiro neste mundo, pois ele se importa com sua morada celestial. Os castigos, os juízos apresentados neste capítulo são apenas para aqueles que pensam que este mundo é mais importante que o mundo por vir.
Você que é um crente em Cristo Jesus, que ama a Jesus, você não estará presente neste mundo quando o derramamento da ira do Senhor acontecer. Mas vamos imaginar que você é um crente, ou professor ser crente, diz crente, mas você está vivendo uma vida dupla. Ou você nunca confessou a Jesus, você tem vindo à igreja, talvez porque o seu pai, a sua mãe, o seu coração não é de Jesus. Ouça as palavras do apóstolo João para você agora. Se houve silêncio no céu por volta de meia hora. Amém.